Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado. Suplicamos, pedimos para cada um de nós que partilhamos essa palavra, nos lembramos da sede de Jesus Cristo, para que todos conheçam a sua palavra, conheçam o seu amor, como em muitos trechos da Escritura, da palavra de Deus, vai dizer: os homens procuram novidades, eles não procuram compreender a realidade, a vida que Deus lhes trouxe. E, num determinado momento dessa palavra, diz: a salvação vem dos judeus. Jesus diz à samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de São João. Então, nós vemos nessa passagem, Jesus começa a sua pregação, logo no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. Como isso é importante para direcionar o nosso estudo, o nosso pensamento, a nossa fé, nossa própria fé, que nós tenhamos uma fé que ela é embasada, é baseada no que de mais lúcido nós conhecemos da obra de Deus e da salvação. E é interessante que Jesus, no capítulo 4, versículo 16 do Evangelho de São Lucas, Jesus entra numa sinagoga, onde os judeus se reúnem todos os sábados para ler as Sagradas Escrituras, para descobrir nelas o plano de Deus. Aí vai dizendo: Jesus dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado, entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, acolheu a passagem onde está escrito. Escolheu a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Aí fecha o livro e diz aos que estavam na sinagoga: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Vejam, o próprio Jesus, Filho de Deus, toma o livro do profeta Isaías e, lendo essa profecia, ele diz: hoje se acabou de cumprir esta profecia que acabais de ouvir, que eu acabei de ler na sinagoga em Nazaré. Tomamos agora, por exemplo, todos os anúncios do Evangelho. Quando o anjo anuncia a Nossa Senhora que haveria de ser mãe do Emanuel, do Deus conosco, do ungido de Deus, do Messias escolhido, do esperado por todo o povo, que vai salvar o seu povo dos seus pecados. Depois, vejam lá a visita a Zacarias e Isabel, estéreis em idade avançada. Vem um anjo e lhes anuncia que vão ter um filho, a quem chamará de João. Ele será grande diante do Altíssimo e virá à frente do Senhor para preparar os seus caminhos. Todas as profecias se realizando. Essa é a palavra da Escritura, do Evangelho, que lemos e acreditamos. Porque está sendo disseminado desde tempos antigos. O próprio João fala isso, São Pedro também nas suas cartas, São João também nas suas cartas. Muitos falsos profetas virão, pessoas cheias de novidades. Vamos tomar, por exemplo, aqueles que acreditam na reencarnação.
Quem jamais soube o que reencarnou? Uma coisa tão etérea, tão vaga, tão lançada no ar. Aqui são profecias. Isso, acabou a profecia, pegou o livro do profeta Isaías, leu e disse: isso acabou de se cumprir. Essa passagem da Escritura que vós estáis lendo. Agora, vejam você, o João Ninguém, um dia, falou que via um espírito de um morto vagando. Falou para o Zé Ninguém, que conversou com o morto, que não sabia quem era nem de onde vinha. Aí o outro João Ninguém aparece e fala que você vai ser reencarnado numa outra pessoa, que você era rico e depois era pobre, mas o fulano não sabe nada de nada. Quem jamais viu alguém? Pessoas que não conseguem segurar uma diarreia, querendo afirmar aos outros o que são e como fazem, de onde vão e para onde vai. Você sabe de onde veio e você vai para onde vai? Não. Você soube através de pessoas ou através de leituras aí, que o homem depois aí reencarna, ele volta depois de um tempo na alma de alguém, no espírito de alguém, no corpo de alguém, você não sabe, só que ninguém sabe quem foi, ninguém sabe quem vai ser. E as pessoas acreditam nisso. Chegam outros Zé Ninguém, ou João de Nada, e diz: olha, eu conversei com o espírito do fulano e ele falou para mim. Quem pode garantir para você que o espírito do fulano falou alguma coisa? E quando o fulano vivia, ele não sabia de onde veio nem para onde ele foi. As palavras da Escritura são atestadas. Você lá vê no Monte da Transfiguração, São João vai dizer, São Pedro também, nós vimos a sua glória lá no monte. Ouvimos, São João vai dizer, a glória que um filho único recebe do Pai. Nós vimos a sua glória lá no monte, a transfiguração de Jesus. Moisés e Elias conversando com Jesus. Viram a glória de Deus, podem testemunhar porque viram. São João vai mais adiante, o verbo da vida que nós vimos, que nossas mãos tocaram. Como pode um homem trocar, crer em Deus, nas Sagradas Escrituras, e crer aí nesses livros que falam dessas fábulas? São fábulas. É mais fácil acreditar em Branca de Neve, 7 anões, do que... Por quê? Porque isso não tem consistência nenhuma, é uma fábula. O fulano que ensinou, que viu alma, de onde ele veio? Quem que atestou que ele viu? Quem que confirmou que ele estava falando com alguém, vendo alguém? Você vê aí os imitadores de televisão, ou imitando cantores famosos, ou ainda personagens. Você vê com a perfeição com que eles imitam os artistas cantores. Você vê a perfeição com que eles imitam as vozes das pessoas. Aquele ladrão dos 9 dedos, por exemplo, quantas pessoas falam e se falasse você não saberia se é ou se não é. Então, agora, a Escritura nos adverte do demônio. Se uma pessoa comum que não consegue dominar uma diarreia, uma dor de cabeça, um vômito, vai falar para você o que você tem que fazer, no que você deve crer. Não é uma loucura? Um fulano lá, eu vi uma alma que falou para mim que ele viveu numa outra época, que ele reencarnou agora, mas ele não sabe quem ele é, nem quem ele vai ser, nem de onde ele veio. Teve um caso que o fulano descobriu que era... Como você sabe? Você não viveu naquele tempo. Você não viveu nem no tempo da primeira vida, nem da segunda, nem da terceira.
acreditamos em fábulas. Olha aonde chegou a criatura humana. Eu vi, eu falei com um anjo, eu falei com um espírito. Nós cremos em Jesus Cristo que se fez homem e habitou no meio de nós. Leia 5, 10, 20 vezes o início do Evangelho de São João. O Verbo era Deus, o Verbo estava junto de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E eu sou reencarnação de quem? Desprezível homem eu sou, se eu não sou eu? Se eu não tenho uma personalidade, se eu não sou um filho de Deus definido, Deus me ama, a mim, pessoalmente. Eu sou filho de Deus, a minha pessoa é filho de Deus. Esse amor é dirigido somente a mim, somente a você, a mais ninguém. Olha, o desacato que fazemos a Deus quando nos atribuímos outras vidas. Um desacato. Importa você ver lá na carta de São Paulo que os homens morram uma só vez, logo depois vem o juízo. Aqueles que estão na mão de Deus, estão nas mãos de Deus como filhos. Se vocês são chamados de filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, recebendo a vida eterna de Cristo. Agora, veja se algum desses que te ensinaram a crer na reencarnação, se algum deles era capaz de segurar a própria diarreia. Mas os profetas eram homens também. Fala, não eram. Eram pessoas humanas, mas nenhuma interpretação da Escritura, vai dizer São Pedro, foram homens santos que, inspirados pela palavra de Deus, segundo a carta de São Pedro, antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia dessa Sagrada Escritura foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Você viu aqui o Jesus, Filho de Deus, o que era Deus, para quem tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito, todas as coisas. Tomou o livro do profeta Isaías e viu ali a realização da promessa que Deus havia feito, como está escrito lá do profeta Isaías, que vivera 600 anos antes de Cristo, aproximadamente. Pegou um livro que havia sido escrito 600 anos antes e disse, olha, está aqui, essa profecia está se cumprindo hoje, porque eu estou aqui, eu vim libertar aos cativos, devolver a vista aos cegos, proclamar um ano de graça da parte do Senhor, anunciar aos cativos a redenção, a liberdade, a redenção, ou seja, o pagamento de toda a dívida que o ser humano tem diante de Deus. Eu venho anunciar essa redenção. Vocês viram? E São João também, da mesma forma. Olha aqui, São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, mas ainda que alguém de nós, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Afaste de ti, você está ouvindo fábula. O Zé Ninguém, que não segurava a diarreia, ensinou para o João que não era nada. O João, que não era nada, outro dia viu uma pessoa que acredita nisso, eu vou dar uma palestra.
Pensei comigo, quem é o louco que vai ouvir uma palestra de fábula? E fulano viu, porque o espírito do não sei quem falou para não sei quem. Você tem a vida, você tem a luz. Jesus prometeu a luz para cada um de nós. Quando vier o Espírito Santo, o Paráclito, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Você está vendo aqui, nenhuma profecia é de interpretação humana, mas que homens inspirados por Deus que falaram, não homens construindo fábulas. Nós já citamos, você vê lá a parábola do rico e de Lázaro. Aquele rico glutão morre e vai para o inferno no meio dos tormentos. Aquele Lázaro que sofrera toda uma vida é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Essa palavra Jesus, essa parábola Jesus contou. Aí começou a dar os detalhes que aquele rico glutão, passando tormentos no inferno, dizia: manda Lázaro aliviar o meu sofrimento, refrescar a minha língua. A língua, porque era um rico glutão, tudo aquilo que ele saboreara na vida e que não dera para Lázaro, sentia ali e todo o seu corpo queimando através da sua língua. E Lázaro, ele é consolado, dizia, no seio de Abraão. Você vai ver Moisés e Elias conversando com Jesus no monte. Aqui Jesus tomando a profecia de Isaías. Isso é real. Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu. Jesus vai dizer isso. Ninguém pode dizer o que é o céu, para onde você vai. Nós vemos aí relato, a pessoa morreu, ficou 5, 10 minutos com o coração sem bater, ele viu uma luzinha lá não sei aonde, a luz está aqui. João vai dizer, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Nele havia vida e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Você vai, claro, a pessoa em coma, eu vi uma luzinha branca, era um túnel tudo iluminado. E a pessoa pode ser que nunca tenha sido sempre uma pessoa que recusou a Deus durante toda a vida. Aí ela entra em coma, 5 minutos, eu vi uma luzinha, era uma luz maravilhosa, mas o que é isso? Está na Sagrada Escritura. O rico glutão foi levado no inferno, entre tormentos. E Jesus repete muitas vezes isso. Se não credes o que eu sou, morrereis no vosso pecado, com o vosso pecado. Se não credes que eu sou Deus, eu sou aquele que sou. Ele repete o povo o condena porque era uma blasfêmia, mas não era uma blasfêmia, ele é realmente o Senhor do céu e da terra, é por ele que todas as coisas, o Verbo estava junto de Deus e o Verbo é Deus. Se Deus pronuncia lá para Moisés, eu sou aquele que sou, também Jesus o pronuncia, eu sou aquele que sou, porque no princípio o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Olha, procura pensar aqui o próprio Filho de Deus tomando a Sagrada Escritura, nos dando o exemplo que homens santos saíram da parte de Deus. Nenhuma profecia da Sagrada Escritura é de interpretação humana. Aí o fulano olha uma passaginha lá, precisa nascer de novo. Então vai nascer tudo de novo. Nunca leu a parábola de rico? Nascer de novo quer dizer nascer em Jesus. Como o próprio Jesus vai dizer, a água que eu lhe der,
se transformará nele uma fonte de água que jorra até a vida eterna. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. A carne não nasce, não renasce mais, não reencarna mais. Seu espírito não reencarna mais em ninguém, porque você é o filho único de Deus. Eu sou único. Eu não sou um Zé vai com os outros que fica pulando de vida em vida, de personalidade em personalidade, de vontade em vontade. Eu sou eu. Você é você, um filho de Deus. Há uma passagem na Sagrada Escritura que fala: Deus troca reinos por ti. Deus troca reinos por ti. Uma só criatura humana vale mais do que todos os reinos. E a pessoa se desdignificando, menosprezando a sua natureza. Você é único. Você, José, João, Fábio, Henrique, Fernando, você é único. Você é único, não tem ninguém igual a você. E você não vai se transformar em mais ninguém, porque Deus te ama como você é. E porque você é, Ele te chama a crer naquilo que Ele ensinou. Você viu, Jesus toma o livro do profeta Isaías, profecia de 600 anos, o próprio Filho de Deus atesta a Sagrada Escritura. E depois você vai ver na carta aos Romanos, São Paulo falando, agora perdi, não sei se é Romanos, carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, olha aqui, isso é Bíblia. Vejam, Jesus tomou o livro do profeta Isaías, tome isso. Carta de São Paulo aos Hebreus, como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que nele esperam, que acreditam nele. Olha aqui, quando você viu uma das pessoas que, eu disse, para pessoas que não são capazes de segurar uma diarreia te ensinando que você vai ter uma outra vida, que você vai voltar no outro corpo, que você vai viver de novo de outro jeito, que agora tentando dar para você uma fábula, uma história da carochinha. Agora aqui você viu Pedro, nenhuma profecia da Sagrada Escritura é de interpretação humana, foi porque homens santos, inspirados por Deus, é que falaram essas coisas. Como está determinado aos homens, morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo, você vai estar na presença de Deus. Nem atrás desses que viraram a luzinha, Antônio, uma luz linda, uma coisa maravilhosa, uma luzinha branca e aquele túnel maravilhoso. Você não está atrás de túnel, você está atrás da vida eterna, da palavra que aqui, quem crer em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo o que vive e crê em mim jamais morrerá. É nisso que eu e você precisamos crer. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos anime, nos faça como o próprio Jesus tomar a palavra da Escritura e descobrir nela a vocação que temos, o que nós devemos crer, a Ele, a quem nós devemos amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.